Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Riqueza Além do Dinheiro. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, Mi Mirabello. Mi, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma alegria, uma honra para mim que você está aqui. Eu que agradeço, Mário. Fiquei muito lisonjeada com o seu convite e, com certeza, jamais perderia esse podcast. Que maravilha! Mi, se apresenta para nós, por favor, porque se eu for falar de você, eu acho que você vai ficar envergonhada, porque assim, a ideia que eu tenho de você, o carinho, a consideração, meu Deus, é muito grande. Então, para ser justa, por favor, se apresente para nós. Bom, meu nome é Miriam Mirabello. Eu sou profissional da área da educação física e eu trabalhei muitos anos com isso e por um acaso, por uma situação do acaso, eu ingressei nessa área da postura, que é uma atividade bem pertinente para as mulheres em especial, não só para as mulheres, mas muito dedicada às mulheres, onde eu me apaixonei e desde então eu só trabalho com essa questão, que também é uma atividade física, mas ela é muito voltada para as questões da autoimagem, da melhora da presença, do significado que você quer passar, não só para quem te vê, mas para você própria. Uau, que bom, Mi! E de onde começou essa ideia para essa profissão tão linda e tão necessária, né? Porque assim, a postura muda completamente, até a forma como a gente se vê internamente. É isso, exatamente isso. Tudo começou quando eu, por anos, trabalhando com atividades físicas convencionais, lá no ginásio, e as minhas clientes, elas sempre davam uma reclamadinha no sentido: poxa, eu treino e o meu abdômen não fica chapado. Esse é Uau. Isso é uma queixa muito recorrente das mulheres. Com certeza, quem nunca, né? Pois. Então, aquilo me intrigava, porque eu trabalhava muito direitinho, eu trabalhava dentro dos padrões que se fazia na época para poder garantir satisfação mesmo, né, da cliente ali, não só na questão de saúde, mas na questão estética. E eu ficava pensando, mas eu acho que o abdômen dela não fica bom porque no fim de semana ela toma muitos drinks. Ou, o que você tá comendo durante a semana que não é saudável? Então, eu sempre botava muito essa culpa, sabe, no cliente e no estilo de vida que ela apresentava ali. E não tem nada a ver o que a gente come com a barriga? Tem tudo muito a ver. Mas a questão é o seguinte: o abdômen, ele é um músculo que nasceu para ser parede. Ele nasceu para ser fixo ali, a barriga, para sustentar os nossos órgãos. E quando você vai ao ginásio e faz um exercício de contração abdominal, você não está trabalhando com a fibra muscular do abdômen. Ou seja, você faz abdominais, que é o crunch, e o seu abdômen não reage, porque as fibras musculares, elas não são feitas para fazer contração. Elas são feitas para serem resistência. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Ótimo. Quando você faz um exercício de bíceps, que você faz esse músculo fechar, certo? Esse ângulo fechar, na verdade, você está trabalhando com um tipo de fibra muscular do bíceps, que ele nasceu para quê? Para fechar esse ângulo. Então, tecnicamente, nós vamos dizer assim, é fibra do tipo 1, que é aquele de resistência, e fibras do tipo 2, que é o de contração. Então, o músculo do bíceps tem muitas fibras de contração. Ele não é soberano, mas ele tem muitas. Vamos dizer ali que você tem 10 a 15% só de fibras de resistência. Por isso que a gente consegue segurar o bebê ou segurar uma sacola.
Quando a gente vai para o abdômen, nós temos 70% de fibras do tipo 1, que são fibras de resistência. E a gente vai no ginásio e faz o quê? Trabalha a contração. Então, nós vamos trabalhar ali apenas com 20 a 30% daquelas fibras musculares de contração. Nossa, ou seja, pouco. é um trabalho muito pouco. É bom também trabalhar a contração? Sim, é bom, mas ele não é o efetivo. E aí, voltando para a questão alimentar e de bebidas, quando a gente come alimentos que produzem gases, né, junk food, que são as comidas que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. Quando a gente come essas comidas, elas produzem muitos gases dentro do abdômen. E essa produção de gás, ele dá uma super estendida no abdômen. Então, não é que esteja errado dizer que quando eu como ou bebo álcool ou bebo refrigerante, produz muitos gases ali dentro e expande esse abdômen. Só que o nosso abdômen também, ele é formado por fibras de tecidos de colágeno. 70% da formação do nosso abdômen é formado por esses tecidos de colágeno, que é aquela partezinha branca do abdômen, do músculo. Quando a gente estende e volta, a gente afrouxa esse tecido, ele fica sem qualidade. E o que isso tudo tem a ver com a postura? A nossa postura, ela só acontece quando nós temos uma cinta natural, quando a gente fecha esse abdômen. Então, durante a atividade, você vai ter uma diminuição dessa cintura, da circunferência da cintura, e vai ter a cinta natural. Eu vou perguntar aqui pra ti, Mari, que tá aqui pertinho de mim. Tu já usou alguma vez cinta externa? Cinta? Já. Pronto. A gente consegue dobrar? Com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Porque ela faz? Aperta, né? Aperta ali, tá? Mas o que acontece quando a gente usa essa cinta externa? Você manda a informação para o teu cérebro que o teu músculo pode relaxar. Porque tem algo externo ali apertando e segurando essa estrutura. Uau! Quando você faz um trabalho interno, de dentro para fora, você faz isso naturalmente. Então, não é que você não vai conseguir dobrar, não é? Não é na mesma magnitude. Porém, aquilo te sustenta de forma genuína. Tu não precisa ficar pensando, vou arrumar a postura. Porque quando a gente pede pro colega ou para alguém assim, arruma a postura, a pessoa cresce e dali a pouquinho já tá aqui, cansada, relaxada, porque essa estrutura interna não tá forte o suficiente. Quando eu aprendi sobre isso, tudo mudou na minha vida. Eu falei, caramba, eu trabalhava de uma forma, eu fazia todo o trabalho bem bonitinho, direitinho, as clientes perdiam peso, ok, faziam exercícios da musculação muito bem, desenvolviam músculo, mas o abdômen continua ali, né? E se a gente observar, você pode ir no ginásio ver aquelas pessoas, os bodybuilders, qualquer pessoa que esteja treinando, eles têm um abdômen mais avantajado. Porque a pressão que eles fazem interna desse abdômen projeta o abdômen para fora. A qualidade desses tecidos de colágeno, eles ficam insuficiente para poder sustentar. Então, ela está muito ligada a isso. Foi aí que eu descobri que eu precisava trabalhar com isso. Hoje eu digo, qualquer pessoa, qualquer mulher que quer fazer qualquer exercício físico, antes teria que fazer a minha atividade. Uau! Para poder tirar essa pressão e sustentar tudo isso. Que maravilha. Mi, então, neste caso, uma pessoa que vai na academia todos os dias, e todos os dias não, que quase ninguém consegue ir todos os dias, né? Mas que vai com frequência, e mesmo assim aquela barriguinha está lá, ou seja, é natural, entre aspas, porque a pessoa está fazendo só uma parte
Exatamente, do exercício. Exatamente. Entendi. É natural que o abdômen fique avantajado, com aquele relaxamento e não se sustente dentro. Existem muitas pessoas que têm muito sucesso, que é, claro, a perda total da gordura, porque nós mulheres, principalmente, a gente tem uma capinha de gordura mais enriquecida do que os meninos. Então, por isso que é mais difícil nós também encontrarmos ou ter aparente aquele tanquinho. Então, se você tem um percentual de gordura menor, é mais fácil de aparecer. Mas eu costumo dizer ainda outra situação. Quando você tem o seu abdômen, nós mulheres temos o abdômen tanquinho, é porque a qualidade desse colágeno, que é o tecido que conecta os músculos, é frágil, é fraco, é fino, e para nós mulheres isso não é bom. A gente precisa ter um tecido de colágeno, assim como a gente quer ter colágeno nos nossos rostos, no nosso abdômen a gente precisa ter também. Sobretudo porque a mulher tem uma constituição física muito propícia a ter queda de órgãos. Então, o períneo, que é a base de sustentação dos órgãos, ele é reflexo à parede abdominal. Então, quando o meu músculo abdominal não está forte o suficiente, o meu períneo também não. Então, quando eu faço uma pressão interna, eu expando o abdômen para frente e o períneo para baixo. Então, há riscos muito fortes e evidentes de incontinência urinária do esforço, que é aquela situação quando a gente espirra, solta um pouquinho do xixi. É uma parte da nossa constituição física, faz uma movimentação no canalzinho da urina e a gente faz atim, e quando ele se movimenta, o xixi espirra e solta e a gente acaba tendo esse desconforto. Nossa, Mi, super interessante. E quantas vezes por semana seria necessário fazer o seu exercício que você ensina da postura para a gente resolver ou talvez substituir a academia? É possível substituir a academia só com seus exercícios fazendo em casa? É um trabalho diferenciado. O exercício lá da academia, a gente faz para quem quer construir músculo, fazer uma hipertrofia. Mas se a gente for falar de manutenção, de resistência, de uma atividade física enquanto saúde, é muito viável fazer essa troca. Tá? Diferente se você quer, por exemplo, construir músculo para ficar forte, para crescer, essa atividade não é para isto. Mas a atividade, ela tonifica a sua musculatura total. Porque dentro do exercício, que é um programa de técnica, né, uma técnica que a gente vai desenvolvendo ao longo da aprendizagem, você também trabalha músculos da coxa, do glúteo, das costas, dos braços. Então, você vai torneando essa musculatura toda do corpo, né? Mesmo sem estando praticando o ginásio ou a atividade física lá no ginásio. Uau. Então, sim, é super possível fazer essa troca. Sim. É muito interessante para quem não gosta muito de aglomerações, ou o que a gente vê muito aqui na Europa, os ginásios não têm suporte. Então, você vai para o ginásio e você fica, Deus dará. Você machuca joelho, Sim. machuca tudo, todas as articulações. A minha filha, por exemplo, ingressou no ginásio e ela me disse: mamãe, você pode ir comigo? Porque eu não sei nem sentar numa máquina, não sei nem o que faz uma máquina. E é justamente Verdade. essa queixa dela, é de qualquer pessoa que nunca frequentou, que não conhece. Sim. E as pessoas acabam não sabendo como gerir o que eu faço agora, o que combina com o que, qual atividade eu posso fazer, e aí você vai e senta ali, você não tem resultado. Ok, Mi. E neste caso, então, quantos minutos diários e quantas vezes por semana seria necessário Sim. para sustentar aí esse corpo, essa postura e essa barriga, né, gente? Que sonho, meu Deus. Eu gosto de dizer que o nosso corpo, ele passa por
por uma reprogramação cerebral. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai construindo movimentos que são bem inusitados, são bem diferentões ali. A gente vai construindo movimentos e atividades que vai te deixando contar para o teu cérebro que agora eles têm que ficar nessa posição. Por exemplo, quando a gente fala da postura em si, voltando um pouquinho o que eu disse um pouquinho atrás, eu peço para ti, arruma a sua postura aí agora. Vamos ver se até o final desse podcast tu consegue ficar ali com a postura ereta. Às vezes não consegue. Por quê? Nós estamos com os pensamentos em outras coisas, nos nossos afazeres. E aí você está estudando, ou você está lendo, ou você está fazendo qualquer outra atividade e você não pensa mais que você tem que ficar com a postura reta. Daí você relaxa. Então, como é uma técnica, a gente faz o aprendizado da técnica e esse aprendizado, ele dura mais ou menos uns 3 meses se a gente fizer 2 vezes na semana. Por que eu citei essa questão da reprogramação cerebral? Porque quando a gente vai adquirindo um novo movimento corporal, o nosso cérebro tem que integrar. Ele tem que aprender e integrar. Então, 2 vezes na semana é muito interessante, porque eu aprendo uma técnica, aí eu acomodo aquilo no cérebro, ele interioriza e aí eu volto a fazer depois de 2 ou 3 dias, eu volto a fazer e assim a gente vai construindo. É da mesma situação de um bebezinho, por exemplo, ele começa ali se arrastando, quando ele já integrou aquele movimento de arrastar, ele fica de 4 ou 6 apoios que a gente fala para engatinhar, integrou, aprendeu, aí ele vai e se sustenta em pé, se sustentou, fica ali um tempinho só em pé. Quando ele pegou confiança, o cérebro aprendeu, ele dá um passinho. E depois, ele solta a mãozinha do sofá e vai dando os passinhos. Daqui a pouco ele tá correndo. Por que isso aconteceu? Porque ele aprendeu, integrou, e aí agora nós estamos aqui, andando, e ninguém mais precisa de apoio, né? Para poder caminhar. E essa atividade, ela é justamente isso. Então, num primeiro momento, a gente faz um aprendizado da técnica e depois que a gente faz treinamento dela. Daí que fica gostoso, porque a gente já sabendo aonde posicionar o corpo, como é que faz, quando tem alguns termos que são bem específicos, daí você já sabe o que significa aquele termo, e aí o treinamento fica bem legal. E aí quando tem o treinamento, sim que você começa a desenvolver a musculatura de glúteo, de coxa, do próprio abdômen, costas, braço, e aí fica bem interessante. Uau! E as pessoas, elas desenvolvem corpos bem bonitos. Mi, eu preciso do seu treinamento. Academia, tchau! É isso aí. Mi, então estamos falando hoje de riqueza além do dinheiro. E eu queria que você falasse sobre o que é dominar a postura. Eu sei que não é sobre roupa, não é sobre o que vem externo. Fale mais sobre isso, de dominar essa presença, por favor. É isso. Quando a gente constrói uma... E eu vou dizer isso com uma experiência própria, tá, Mari? Porque desde muito novinha eu tive problemas com postura. Por quê? Eu tive um estirão de crescimento... Aos 11 anos de idade, eu já tinha 1,75 m. Uau, 11 anos! E eu fiquei muito alta. E as minhas amiguinhas, os meus amigos eram assim, menores, muito menores. Então, eu era a última da fila, eu sofria bullying, né? Que eu era a Olivia Palito, porque eu cresci demais. E magra, né? Magra. O que acontece aí nessa situação, até com os adolescentes? Quando a gente cresce muito rápido, a nossa musculatura, ela não é forte o suficiente, ela não cresce acompanhando a força para poder sustentar esse corpo ereto ali com a postura legal.
Sim. Então, duas coisas aconteceram comigo. Uma foi que eu me diminuía para caber nas minhas amigas. Sim. E a outra que o meu corpo estava totalmente frágil. Então, eu também ficava ali caída por falta de músculo, por falta de força. Então, eu tinha essas duas situações. Aí cresci, tudo aconteceu, fui parar na atividade física, na faculdade de educação física e trabalhei com duas coisas, com personal trainer e como professora de ginástica artística para criança. Então eu pegava a criança desde pequenininha e elas ficavam até 15, 16 anos comigo trabalhando a ginástica artística. O que aconteceu aí nesse momento? Primeiro, quando a gente está dando aula no personal trainer, a gente está muito olhando para baixo, porque o nosso cliente está sentado e tu está em pé. Então, eu ficava muito olhando ali para baixo. E na ginástica artística, eu também tinha crianças muito pequenas, eu ficava muito olhando para baixo. Também muita força ali para poder segurar essa criançada toda. O que aconteceu? Eu já cresci assim, eu tive um início da minha carreira profissional, a minha postura era ruim. Eu tinha essa pressão abdominal. Eu era magra, mas eu tinha uma postura ruim. Meus ombros eram para frente, rodados para frente. E eu me esforçava muito para ficar numa postura. Eu me esforçava demais para ficar nessa postura. E aí eu comecei a perceber que aquilo, assim, as pessoas, elas falavam, nossa, você é tão bonita. E também eu passei por um processo lá na adolescência, fiz algumas modelagens, eu fiz alguns desfiles, porque eu era realmente bem alta. Olha! Então, assim, eu me esforçava para ter aquela postura. Aquilo doía minhas costas, doía, porque eu ficava muito forçando. Tinha de ficar consciente no corpo. Exato. E quando essa atividade chegou para mim, que eu comecei a treinar, porque para eu ser a especialista nisso, eu treinei muito, eu fiz provas, é um centro de pesquisa que tem na Espanha, mas o dono, ele é belga, então muito exigente, um homem mestre, doutor em ciências da motricidade, em urologia feminina, enfim, ele muito exigente, então tinha provas não só teóricas, mas tinha provas práticas, então eu comecei a treinar, porque eu tinha que apresentar uma nota 8 para poder passar, e você ter 8 tinha que fazer muito bem. Nesse meu treinamento, foi maravilhoso, porque assim, eu parei de ter dor nas costas, as pessoas começaram a dizer, nossa, como você é bem aposturada. Então, todos os lugares que eu ia, todos os ambientes que eu frequentava, as pessoas falavam assim, nossa, que postura é essa? Sim, você tem muita presença. E isso me trouxe muitos negócios, as pessoas, elas queriam fazer negócios, me trouxe muito movimento na vida. Então, eu acho que, assim, a postura, ela comunica antes da gente falar qualquer coisa. Ela já diz pra você, assim, essa mulher, ela é poderosa, olha que elegância, olha que bonita, as pessoas gostam de estar perto de pessoas bonitas e fazer negócios com pessoas bonitas. Então, eu atrelo a postura à questão emocional, porque você também passa a se sentir muito bem consigo mesmo, te dá uma autoridade, te dá uma autoestima elevada e também passa as pessoas a te verem e te enxergarem de uma outra forma. Não mais aquela coitadinha, ai, nossa, triste, porque quando a gente tá triste e a gente vai chorar, a gente faz o quê, né? A gente se encolhe. E essa tristeza é o que essa postura caída, com o ombro caído, com barriguinha solta, é uma postura que a gente comunica para o cérebro que a gente não tá bem, independente se você está ou não. Então, quando você está aqui, e isso não sou eu quem estou dizendo, é uma psicóloga de Harvard que fez uma pesquisa, e inclusive ela ensina uma atividade para a gente fazer,
uma postura para a gente fazer no dia a dia, para você poder melhorar essa questão mentalmente, não só corporalmente, porque corporalmente, obviamente que fazendo um exercício de postura, você não vai conquistar, você vai ter sempre que pensar nisso. Agora, ela diz que é uma atividade que a gente faz para melhorar essa questão emocional. Então, quando você fica bem aposturado, você comunica para o seu cérebro que você tá bem, que você tá feliz, que você tá poderosa, que você tá agindo, que a sua vida tá acontecendo. E isso, na minha visão, é libertador, porque muitas pessoas sofrem de timidez, não querem aparecer porque tem vergonha. Não é assim, Mari? A gente vê muitas pessoas nesse sentido. Eu, inclusive, tenho agora alguns projetos acontecendo aqui na Inglaterra. Conta pra gente dos seus projetos. Vou contar. Conte tudo. Vou contar tudo. E num desses projetos, que eu já vou dizer para vocês qual é, as pessoas me procuram e falam, eu preciso disso, porque eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha. Então, muito desse sentimento, ele tá ligado ao seu corpo, né? Eu gosto até de dizer assim, sabe aquele trocadilho lá, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? Eu trago essa frase para o meu negócio porque assim, a sua postura é boa porque você tá bem mentalmente ou você tá bem mentalmente porque a sua postura é boa, né? Então, essas coisas, elas acontecem, elas acabam acontecendo. E os meus projetos aqui em Londres, eu tô com um espaço novo agora, que estou atuando na questão da atividade que eu falei para vocês um pouquinho mais atrás. É uma atividade chamada hipopressivo. Eu trago técnicas do hipopressivo com alongamento e flexibilidade, que tudo isso constrói o corpo. Então, eu tenho esse espaço ali. Eu tenho também a British Posture Academy. É uma empresa que fala de refinamento feminino, principalmente. Então, nesse lugar, a gente vai fazer experiências como sensualidade sem ser vulgar. Então, a gente vai aprender a andar com salto, aprender a colocar uma roupa, um terno, como é que usar, como é que tira, que ambiente, como é que eu sento, como é que eu lido no ambiente social, corporativo e familiar também, que é importante. Então, a gente vai falar desses assuntos. Vamos falar também de etiqueta à mesa. Tenho parceria também com uma pessoa que fala de estilo. Então, ela vai trazer um guarda-roupa que seja de acordo com o seu estilo, porque às vezes a gente olha para o outro, quer comprar uma roupa igual, mas quando a gente veste, a gente não se reconhece. Isso quer dizer que não é o seu estilo. Então, dá para ser chique, dá para ser elegante, dá para ser bonita, mesmo utilizando uma calça jeans, um tênis e uma camiseta branca. Uau! E a gente vai trazer esse tema também. E tenho a Voxia. A Voxia é um ambiente preparado para pessoas que querem fazer ou desenvolver a sua comunicação, ou porque nunca falaram, porque tem vergonha, ou porque querem aprimorar essa comunicação em público. Então, a gente tem aqui um ambiente seguro para esse desenvolvimento, ou para as pessoas que já são palestrantes e queiram treinar as suas palestras e queiram ter uma dicção melhor, querem realmente treinar. Então, esse ambiente é preparado para essas pessoas que querem desenvolver a comunicação. Então, esses projetos já estão em andamento, a gente já está indo para a segunda edição do Voxia. Então, convido vocês, se vocês quiserem desenvolver a comunicação, entre em contato com @voxia.ok.
E o projeto da Bridge Posture a gente está desenvolvendo ainda, porque ele vai ser mais extenso, ele vai ser um curso longo. Online, Miriam, ou só presencial no seu espaço? Nós vamos ser híbridos, nós vamos ter aulas online e vamos ter aulas presenciais. E para as pessoas que não têm possibilidade de estar presente, essas aulas que foram presenciais estarão disponíveis também no online. Muito bem. E no final disso tudo, a gente quer fazer uma grande festa ou fazer um desfile, quem sabe. A gente tá estruturando tudo isso. Entendo. É bem interessante. Ótimo. Mi, então, o corpo revela aquilo que a gente ainda não falou. E eu noto, principalmente em alguns eventos que eu vou, de pessoas que têm muito dinheiro, mas tem uma postura que você fala, não dou R$2. Então, explica melhor como alguém que mesmo sem ter dinheiro pode mostrar essa presença de poder, de sofisticação, de elegância. Como você disse, não tem nada a ver com a roupa. Mas o que a pessoa poderia fazer em casa, hoje mesmo, em frente ao espelho, para ela conseguir passar essa imagem melhor, principalmente numa reunião? Eu sei que todo o seu trabalho é uma construção, né? Exatamente. Mas dá uma dica, assim, um gostinho assim, para quem que quer implementar imediatamente, o que ela pode fazer hoje para já ganhar esse poder, dominar essa presença e comunicar algo positivo. Eu gosto de dizer que refinamento, elegância, postura não tem relação com o dinheiro em si. Não tem essa relação. Porque nós vemos pessoas com muito dinheiro que às vezes não tem esse refinamento, não tem essa postura elegante de ser. Eu gosto de dizer que é uma construção que a gente faz dentro de nós, né? E uma coisa que você pode fazer hoje mesmo aí na tua casa é desenvolver essa autoconfiança. E como que eu vou desenvolver essa autoconfiança se eu não tenho, se eu sou tímido, se eu tenho vergonha? É a gente fazer todos os dias, uma movimentação que é olhar na frente do espelho, coloca a sua mão na cintura, afasta um pouquinho as pernas, coloca a mão na cintura aqui, as duas, em formato de Mulher Maravilha, ou se você é homem, de super-homem. Levanta o rosto, não levanta o queixo, tá? Que passa arrogância, mas abaixa o queixo e leva o topo da cabeça lá pro alto, olha no espelho e fala: eu sou poderosa. Eu comunico presença, as pessoas me enxergam. E você fazendo isso todos os dias ou até antes de você ingressar numa reunião ou numa apresentação, isso já vai te trazer químicos importantes para você se sentir assim de verdade, não só fingir, se sentir de verdade. E diante desse exercício que você pode fazer diariamente, existe uma frase vinculada a esse exercício que diz assim: finja até se tornar. Então hoje você vai fingir, mesmo você olhando e falar assim, essa não sou eu. Amanhã você vai, essa não sou eu. A terceira vez, parece que sou eu. A quarta, até você olhar e falar assim, esta sou eu. E aí você constrói isso diariamente para você poder comunicar presença, para você ter presença, porque nós temos presença, você tem presença. A gente só precisa trazer isso para fora, de dentro para fora. E de fora para dentro também, né? Que essa construção aí é de fora para dentro, é você saber observar o que está acontecendo, por que toda essa vergonha e trazer esse ensinamento que está fora para dentro de você, porque daí você vai realmente ter benefícios com isso, sensacionais. Com certeza, Mi. E imagina só, se só a presença só já dá esse poder, imagina a presença bem alinhada com uma roupa, né? Exatamente. Então eu acho que o pacote ainda fica mais completo. Mais completo, porque todo mundo quer aparentar bem e bonita. Tanto que quando você vai num evento, quando você vai até num evento social, você
coloca uma roupa que você considera ali legal. Você faz a sua maquiagem, você passa um batom, você arruma o cabelo, você põe acessórios. Tudo isso faz parte desse complemento que eu chamo de capital erótico, que é mostrar para o outro que você é bonita. Agora, será que tudo isso que você vestiu, essa maquiagem, esse cabelo, tá passando essa informação? Ou se você melhorar a sua postura, isso não vai ser supérfluo? Uma segunda coisa, algo que vem para agregar. Porque a postura você não precisa gastar dinheiro para ter. Uau, você não precisa de uma bolsa da Chanel, você não precisa de um cinto bacana para você passar elegância e presença. Você numa postura, eu gosto de dar esse exemplo de se você está alinhada com a sua postura organizada e o seu estilo de roupa que você gosta, bem colocado, você comunica luz. Mi, às vezes quando a gente fala de postura, tem muita ideia que é só para mulheres, mas a postura é para todos, né? Para homens e mulheres. Principalmente para homens, né? Porque os homens... principalmente? Olha, eu achei que era principalmente para as mulheres, mas também poderia incluir os homens. Explique melhor. Eu vou explicar melhor essa questão, porque é o seguinte, a mulher, ela já nasceu, entre aspas, com esse capital erótico, né? Nós, desde lá de pequenininha, a mamãe coloca o frufruzinho no cabelo, já põe o brinquinho na menina, as roupinhas são todas cheias de frufrus, ou seja, a gente já traz esse estigma de ser vista, de ser linda, de ser fofa, de ser vista mesmo. O menino não, ele vem nessa construção assim, camisetinha e shortinhos, tá tudo certo, né? Só muda a cor. Eu falo por propriedade porque eu tive um menino primeiro e depois tive a menina. E eu falei assim, meu Deus. A diferença, né? A diferença e o gasto. A diferença. Mas o que acontece com os meninos? Eles precisam parecer homens de ação. Eles precisam parecer homens que comunicam poder. Por quê? Numa sociedade, o homem, ele é visto como o rapaz, o homem é aquele que caça, o caçador, né? Então, ele precisa estar alinhado, ele precisa estar bem estruturado, não só no corte de cabelo, não só na barba bem feita, não só no terno que ele vai colocar, mas como é que está o seu corpo? Como é que você está? Você tá com a postura caída? A sua barriguinha tá avantajada? E o que você tá comunicando com isso? Insegurança. Sim. Insegurança. Então, o homem, principalmente, eu digo que precisa da postura, porque ele precisa estar aqui, ó, sustentado, firme, no corpo, firme, porque é ele que lidera uma família. Numa situação patriarcal, ele lidera uma família. Então, o homem principalmente. Mas claro que nós mulheres, a gente precisa estar sempre em alta, corpo sempre alinhado, sempre organizado. E a gente precisa disso, a gente precisa não só para mostrar, mas para você mesmo, para você ter autoestima, para você se sentir bem consigo mesma. Que maravilha, Mi. Nossa, perfeito. Gente, olha, acabei de descobrir aqui que postura é para homem também, né? Muito Com bom. certeza. Mi, que bate-papo mais bacana, hein? Essa riqueza vale muito mais do que dinheiro, sem dúvidas. Mi, agora vamos aqui para a segunda parte. Eu tenho aqui algumas perguntas, é tipo um bate-volta, tá? Então, a primeira pergunta é, tem algum conselho que você gostaria de ter recebido sobre essa jornada que você faz e que você não recebeu e que você teve que descobrir sozinha? Teria algum conselho que teria encurtado esse caminho? O conselho é esse, é você buscar estar bem dentro da sua própria pele. Eu acho que muitas vezes eu busquei algo externo,
eu busquei uma estética, eu buscava roupas caras, eu buscava coisas externas que não supria aquilo que eu realmente precisava. Então, o conselho que eu te dou é esse, esteja bem dentro da sua própria pele. E esse conselho te fez falta, então? Se você Fez falta lá atrás, com certeza. Ótimo. Com certeza. Mi, olhando para trás, teve algum erro que a gente sabe que foi um aprendizado, a gente não deve chamar de erro, mas teve algum fato que muitos considerariam um erro, que acabou sendo determinante para o seu crescimento? Eu não sei se eu considero erro, porque eu acredito que tudo que a gente vive, tudo que a gente faz parte do aprendizado. Isso. Eu não enxergo como erro, eu enxergo como evolução. Eu enxergo como um degrau para eu poder olhar para aquilo e dizer, tá, não me serve mais e agora eu vou adiante, eu vou melhorar, eu vou fazer acontecer diferente. Então, não existe... Eu não consigo identificar, acho que pelo fato de eu não encontrar ou de eu não nomear como erro. Claro. Porque eu sempre agradeço tudo que eu vivi, tudo que eu experienciei, até esses anos todos que eu trabalhei como personal trainer, né, me fez hoje ter essa clareza na questão funcional do corpo, na questão estrutural também, para poder melhorar e para poder entregar também o melhor para o meu cliente. Perfeito. E teve alguém que teve um papel decisivo nessa sua escolha ou foi acontecendo naturalmente? Ou teve alguém que você falou, puxa vida, se não fosse essa pessoa, não teria chegado até aqui? Teve sim, teve. Foi até uma história bem interessante, porque... a minha irmã, ela teve bebê muito tempo depois que eu. E eu já atuava na atividade física e ela, quando teve o bebê, ela é uma pessoa que gosta muito de estética, de corpo, ela se preocupa muito com isso, ela gosta. E ela então me ligou e ela falou assim, Mi, você conhece essa atividade? E ela me mostrou, trouxe uns exercícios que ela tinha ido numa clínica lá em São Paulo. Ela falou, você conhece? E eu falei assim, eu já ouvi falar, mas eu não conheço, mas eu vou conhecer. Achei interessante. Sim. E foi quando eu fui buscar informações sobre, para tentar ajudá-la. E aí foi quando eu conheci o método aqui com o Dr. Marcel Calfries, que ele ainda é vivo, ele ainda faz pesquisas e é uma atividade que melhora, ele nasceu para melhorar mulheres no pós-parto, olha que interessante. Olha que e aí interessante. depois evoluiu para diversas situações. Então ela é uma pessoa que eu falo assim, olha, se você não tivesse me perguntado, talvez eu não tivesse dado atenção a isso. Teria, olha só que interessante, né? Mas tudo com propósito, tudo né? Conecta, Deus escreve né? certo ali. Exatamente. Vi, em que momento você percebeu, uau, isso deu certo para mim? Foi quando na verdade, eu estava em Portugal, eu vivi lá há algum tempo e eu fiz o curso lá na Espanha com o Dr. Marcel e depois eu falei assim, eu não vou só fazer esses atendimentos esporádicos, não, eu vou abrir meu espaço. E quando eu abri meu espaço e as pessoas começaram a me procurar, nossa, que é isso? Porque era tudo muito novidade, daí... Quando eu sentava com a cliente e a cliente colocava uma queixa, né, que não era só uma queixa de postura, existiam queixas muito profundas, queixas realmente de incontinência urinária, queixas de vaginismo, até porque a gente também trata, mesmo a gente não querendo, a gente trabalha com o períneo, né, a contração do períneo é involuntário, tá? A gente não faz aperta e solta, não. Eu já ia perguntar, aperta e solta? Não é o aperta e solta, é muito involuntário, é a própria atividade que faz esse reflexo. E assim, muitas histórias bem bonitas ali, no pós-parto, dor de costas, a própria diástase abdominal, que é quando o músculo fica
fica separado e o abdômen vem para frente. Então, assim, isso, quando tudo isso começou a acontecer de forma natural e orgânica, eu falei assim, é isso, é uma satisfação. Perfeito, maravilhosa. E teve algum momento, assim, desafiador nessa sua jornada, que você pensou em desistir antes desse momento, claro? Você falou, talvez isso não seja para mim. Não, eu nunca pensei em desistir, porque eu sempre acreditei muito nesse projeto, nesse processo. Mas algo muito desafiador aconteceu, foi quando eu tive que largar tudo em Portugal para vir para cá, para a Inglaterra. Então, não foi uma opção voluntária, foi um acaso, na verdade, que me trouxe para cá. E esse desafio para mim, assim, de largar minhas clientes, de largar tudo que eu tinha construído lá e vir para cá e recomeçar, foi muito desafiador. Eu imagino. Muito mesmo, porque eu começo a viver a mesma situação das pessoas não conhecerem a atividade, não conhecerem o método, e isso faz com que não haja procura. Porque elas não sabem o que é diferente Sim. de você procurar um ginásio que você sabe o que é, de um pilates que você sabe o que é, yoga. Mas quando você fala dessa atividade em si, as pessoas falam, o que é isso? Então isso é desafiador, né? Mas eu tô aqui para mostrar, para trazer para as pessoas esse conhecimento, porque se não serve para você hoje, vai servir lá na frente. Se não dá para você agora, um dia você vai conseguir, vai vir fazer minhas aulas que você vai adorar. Ah, com certeza, gente, sem dúvidas. E o que você acha que as pessoas deveriam parar de fazer imediatamente, depois de ouvir aqui o nosso podcast? O crunch. O que é o crunch? O crunch, ele é o abdominal convencional. Aquele que você faz isso aqui? Sério? Sério, você deve eliminar isso da sua vida. E a prancha? A prancha é boa, né? A prancha, ela é boa se você souber fazer sem pressão abdominal. Normalmente, esses exercícios convencionais de ginásio promovem muita pressão abdominal. Então, isso é uma coisa que eu falo assim, larga. Boa. Larga de fazer. Vem primeiro aprender a respirar, porque a gente trabalha com respiração. Sim. A gente melhora até condições respiratórias nesse processo. E questões emocionais, de ansiedade, de depressão. Muitas pessoas que começam a fazer já sentem outra melhora nisso, porque libera químicos que são comuns no parto. Então, aqueles químicos que são liberados no parto, eles são liberados durante a nossa atividade. É muito interessante e isso é comprovado cientificamente. No centro de estudos do criador do método, ele prova ali o grau de melhora nesses hormônios. Então, melhora muito essa questão. Ah, que perfeito. Mi, essas modelos que são super magras, que não tem carne em lugar nenhum, né? Ou melhor, que não tem gordura. Sim. Você acha que eles fazem algum exercício ou você acha que aquela magreza extrema é só evitar comer, por exemplo? Eu gosto de dizer o seguinte, não existe a Mari, por exemplo, num corpo da Gisele Bündchen. Por quê, Mari? Porque a constituição física das pessoas são diferentes e elas são genéticas. Há pessoas que nascem, por exemplo, com mais fibras musculares na coxa, no glúteo, do que outras. Há pessoas que têm mais músculos na parte superior do que embaixo. É constituição física. Então, a gente tem que olhar para o nosso corpo e identificar a nossa constituição física. Eu sou longilínea ou não? A pessoa mais baixa tem mais chances de acumular gordura porque tem menos lugar para essas gorduras acumularem. Então a gente tem que olhar isso com muito carinho. Então eu costumo dizer, essas modelos que elas são altas e magras, elas são seleção natural. O que quer dizer? Que elas não ficam magras daquele jeito porque elas são modelos. Elas são modelos porque elas são magras daquele jeito. Mas você não acha que elas têm muita privação de alimentos para ficar daquele jeito? Sim. Aí nós entramos numa outra situação que é,
Para se manter, porque nosso corpo, Mari, eu não sei se você vai lembrar disso. Quando a gente estudava lá nas ciências, lá no primário, a gente via aquelas bonequinhas que era o bebê, a criança, a adolescente, depois a mulher, depois a vovó. Você lembra disso? Não. Pronto. Não. Eu estudava um livro que era assim e depois aquilo ficou na minha cabeça. O que quer dizer? Que ao longo da nossa vida, a nossa constituição física, ela vai se modificando. Né? Hoje, nós, mulheres mais maduras, eu não sei você, eu não tenho o mesmo corpo quando eu tinha 12 anos, né? O nosso quadril alarga, a gente acumula mais gordura, que é natural, a gente fica com um metabolismo mais lento, sim, as nossas células, elas têm apoptose o tempo inteiro. O que é isso? Elas morrem e nasce, ela se autodestrói e nasce nova, por isso que a gente envelhece, porque quando a gente, até os 25 anos, a gente está em ascensão, então as nossas células, elas estão se multiplicando para a gente crescer, vamos dizer assim. A partir dos 25 anos, começa o processo de envelhecimento, então cada célula sua que morre e nasce outra, ela já não nasce tão eficiente quando ela nascia aos 12 anos, aos 15 anos. Então, nessa construção, a gente vai se modificando. Agora, o que eu posso fazer para modificar isso ou para justificar isso? Através de estilos de vida. Então, se eu faço exercício, se eu tenho uma alimentação adequada, você modifica isso. As modelos em especial, elas têm aquele padrão na adolescência, que é quando elas começam a se destacar para ser modelo. Quando elas chegam na fase adulta, que elas começam a envelhecer, o corpo também vai mudando. Então, o que elas fazem? Elas se privam muito para poder manter aquele padrão que elas tinham anteriormente. Então, a indústria da moda, né, que já está mudando, hoje em dia a gente vê outros perfis, mas a indústria, ela muitas vezes, ela buscava isso e elas exigiam que elas se mantessem naquele padrão para poder continuar ali. Então, se você quer, é basicamente isso, se você trabalha com finanças dentro de uma empresa e você quer se manter nessa empresa por muitos anos, o que você faz? Você vai estudar, você vai se capacitar, você vai melhorar, você vai aprender coisas novas, você vai se atualizar. As modelos é o corpo. Então, o que elas fazem? Elas se privam da alimentação, elas se privam de outras coisas para poder manter ali na indústria. Então, isso é bastante triste também de ver essa situação. Sim, verdade. Agora, voltando aqui para o nosso bate-volta, o que as pessoas precisam começar a fazer imediatamente sem adiar? A minha atividade, gente. E não é porque é minha atividade. Qualquer atividade ou qualquer pessoa que ministra essa atividade. Por que eu falo isso? Porque você vai trazer consciência corporal, você vai trazer melhora significativa na sua autoestima, na mudança corporal também. Você acaba introduzindo um estilo de vida mais saudável, porque você ali introduzido naquela atividade, você fala, eu não vou comer o McDonald's de hoje, eu vou me manter porque eu tô numa construção. E o que é mais legal é que essa atividade, ela te proporciona um visual muito rápido. Então, você consegue visualizar uma mudança corporal muito rápido. E isso anima as pessoas a continuarem a terem um estilo de vida melhor, mais saudável. O que às vezes não acontece quando você vai para uma academia ou quando você faz uma caminhada. A gente é muito interno, a gente não consegue visualizar. E quando a gente não visualiza, a gente não valoriza. Então você desiste. Exatamente. Por isso que na academia as pessoas vão 3 meses e desistem, porque chega lá, eu venho aqui, eu me desgasto, eu pego força, eu fico andando igual uma maluca e nada mudou. Então, o que você faz? Você fala, não vou mais. Você desiste. Tem um estudo que diz-me que as pessoas, elas não desistem, porque, assim, tipo, do nada. É porque, como elas não veem a recompensa, exatamente, elas acabam se desmotivando. E até tem um estudo que, se a pessoa recebesse o benefício imediato,
elas conseguiriam manter o compromisso para o tempo fosse preciso. Mas, infelizmente, não temos esse acordo do universo, né? Primeiro fazemos a jornada, no final recebemos a recompensa. Exatamente. Mi, qual é o seu maior diferencial? Eu sou muito dedicada para as minhas clientes, para minhas alunas. Elas acabam se tornando minhas amigas, porque é um trabalho muito de parceria, de amizade, de construção. Então, isso é um diferencial. Eu sou muito cautelosa. A minha motivação é o sucesso da minha cliente. Então, isso me diferencia muito, assim, não é uma coisa que você vai vir para minha aula e vai ser mais uma aluna. Não, eu te pego na mão, eu falo, vamos lá, fazemos isso. Então, eu sou muito carinhosa nesse sentido e eu acho muito acolhedora. Então, isso é um diferencial. Ótimo, perfeito. Mi, você acredita que você chegou onde você chegou com esse trabalho de grande relevância aqui na Inglaterra, não só na Inglaterra, em Portugal, no Brasil? Você acha que você agiu na paciência ou com urgência? Eu agi na paciência. Eu acho que eu agi na paciência. Embora quando eu descobri a atividade, eu já fui lá urgentemente aprender, porque eu sou dessas, eu gosto de ir na fonte, já fui pesquisar quem é que fala isso, porque lá no Brasil, essa atividade, ela é muito comercial, de uma forma bem subjugada, assim, bem chula. E isso me deixa um pouco triste até, porque ela é comunicada de uma forma não tão real. Então, eu agi na paciência, eu fui construindo essa comunicação com as pessoas, olha, não olha assim para aquilo, é assim, a verdade é essa, porque eu fui diretamente na fonte. Eu sou dessas, eu gosto de ir na fonte para saber como é que é aquilo realmente, né? Quem é que tá falando isso? Quem é que criou? Quem é que fez? De onde veio? E eu fui atrás disso. Então, isso... Eu penso que foi realmente, assim, não na urgência, né? Na paciência. Ótimo. Existe algum livro que marcou a sua vida, que você gostaria de recomendar? Qualquer um livro. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu leio de 2 a 3 livros por mês, e não é mentira. E eu vou dizer como é que eu faço isso. Todo caminho que eu faço dirigindo, eu boto um livro para ouvir. Que bom! E eu boto lá no Spotify, então quando termina a minha jornada, eu paro ali, depois quando eu vou voltar, eu clico, ele tá num lugar e ele vai. Então, assim, existem muitos livros bons, né? Muitos livros bons, muitos. Eu gosto muito de um livro que faz uma questão muito provocativa na gente, muito provocativa no sentido de o que você tem que observar, o que você tem que fazer com as coisas que vêm para você. Então, tem 2 livros que eu gosto muito, que um é do Jacob Petri, eu acho que o nome do livro é sobre... agora eu não lembro o nome do livro, mas ele fala sobre os ensinamentos de Maquiavel, ele é muito bom, muito bom. Ele faz uma releitura dos escritos do Maquiavel, né, de O Príncipe, e ele faz com muita maestria, é muito maravilhoso. E tem um outro que ele é muito, muito, muito provocativo, e ele não tem conotação religiosa, que é Mais Esperto que o Diabo. Esse daí eu não lembro de quem é, mas eu vira e mexe, eu boto ele para ouvir, porque ele faz a gente... olhar para o lado, olhar com criticidade, saber coisas, não receber tudo que é te falado e você acreditar que é uma verdade pura. Então, ele faz você olhar, porque no livro ele é muito inteligente, é um livro bem antigo, inclusive, é de 1920, se eu não me engano. É do Napoleão Hill, será? Talvez, eu não me lembro agora o autor, deve ser. E o que ele faz nessa Mais Esperto que o Diabo? Ele faz uma entrevista
com o diabo. Então, é ele mesmo, obviamente, respondendo tudo aquilo, e é de uma inteligência que eu fico pasma de perceber. Como que ele conecta os assuntos, né, através do que o diabo, vamos dizer assim, está dizendo para ele e o que ele realmente está perguntando ali. E é uma provocação sensacional. Eu adoro esse livro, eu sempre gosto de ouvir, porque ele traz, assim, algo a mais, algo a mais, assim, é sempre quando eu ouço, eu falo assim, nossa, é sensacional, é muito crítico, ele é muito crítico com as coisas e isso é bem bom. Então, esses 2 livros são os que eu gosto bastante, mas eu tô lendo, ouvindo um agora que é sobre vendas também, que é bem legal, bem legal. Mas olha, eu não gravo o nome dos livros, porque eu todo mês são 2, 3, eu acabo não gravando, eu anoto quais que eu já li. Perfeito. Hoje, o que a Mi Mirabello é muito grata? Eu sou grata à vida que eu tive, à minha trajetória, eu sou muito grata. A tudo que eu vivi, a tudo que eu passei, a tudo, todas as coisas boas e ruins, porque também teve muitos desafios na minha vida. E eu sou muito grata a isso, porque isso diz quem eu sou hoje. Ótimo. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera ali e dê um conselho que vale ouro para os nossos telespectadores. Por favor. O meu conselho que vale ouro é você conectar com pessoas maravilhosas, porque olha a minha conexão com essa maravilhosa. Eu acho que você ter uma energia boa, ser uma pessoa do bem, você conecta com pessoas do bem também. Então, o meu conselho é que, assim, eleve a sua energia, seja sincera, seja humilde, seja verdadeira, seja você sempre. E um conselho maravilhoso, melhora a sua postura, que você merece ser vista. Mesmo, deixa eu ajeitar aqui a minha postura. E agora chegamos a um momento muito necessário desse podcast. Vamos agradecer as pessoas que estão nos ajudando aqui, patrocinando diretamente o Riqueza Além do Dinheiro. Temos aqui o Voxia, que vai dar palco para a sua voz. Se você gosta de palestrar, de colocar suas ideias em evidência, o Voxia é o lugar certo. Então venha para o Voxia e fale para o mundo. E agora queremos agradecer também a British Posture Academy. E nada melhor do que a própria fundadora, a Mi. Por favor, Mi, nos fale da British Posture Academy, por favor. E primeiro, muito obrigada pelo patrocínio, viu? Que estamos muito felizes com o patrocínio da sua academia. É uma honra patrocinar o seu canal, que tão relevante, tão lindo, tão maravilhoso. E a gente tem que apoiar as pessoas. Sempre que nós possamos apoiar, faça o mesmo, porque valoriza o trabalho do outro e também valoriza o nosso trabalho. Então, obrigada também por ter essa oportunidade de patrocinar o seu canal, que é um canal maravilhoso, com ideias maravilhosas, refinadas. E a British Posture Academy é um ambiente que a gente tem para fazer um refinamento feminino, trazer a mulher, pegar ela na mão e ensinar coisas que às vezes passa desapercebido no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa evolução. Então aqui você vai aprender a andar de salto, vai aprender a se colocar, vai aprender a sentar, vai aprender a tirar e colocar um casaco, vai aprender a se portar diante de um evento corporativo, um evento social, um evento familiar, que também é importante. E vamos trazer também, nesse projeto, a gente também vai trazer pessoas que falam de outros assuntos, que não é da minha especialidade, mas que está conectado, que é etiqueta mesa, que é estilo. E, enfim, a Brit é realmente um ambiente para você ter um refinamento feminino elegante e de sucesso.
E depois de nós falarmos dessa riqueza além do dinheiro que a Mi nos trouxe aqui, esse ensinamento maravilhoso da postura, como a gente pode dominar essa presença, sermos pessoas elegantes, trabalhando esses refinamentos, começando pelo interno, o que vai refletir pelo lado externo. Agora chegou o momento. Se você precisa de direcionamento para você fazer, reter e multiplicar o seu dinheiro, eu sou a pessoa certa para te guiar nessa jornada. Entre em contato comigo através do link aqui na descrição desse vídeo. E por favor, dê um like, se inscreva no canal e envia para alguém que precisa de ouvir esses ensinamentos, essas riquezas que valem mais do que dinheiro. Muito obrigada, Mi, e volte mais vezes, por favor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, eu que agradeço, e sucesso nessa jornada também. Obrigada, Mari. Muito obrigada. Tchau.